Olá, queridos alunos, queridas alunas do Colégio Ases de Jacobina, turmas do ensino médio. Estamos iniciando mais um bloco de aula semanal. Quero desejar a vocês uma boa produção, dizer que estamos conseguindo desenvolver as nossas atividades, isso é muito positivo, né? Apesar de toda a pandemia, de toda essa instabilidade que nós estamos vivenciando, mas a gente está conseguindo acertar, a gente está conseguindo desenvolver a nossa atividade, está sendo bastante produtivo e eu estou muito tranquila, acredito que vocês também. Sobrecarga todos nós temos, porque nós estamos nos adaptando, né, espaços físicos dentro da nossa casa, horários e tudo mais, mas isso faz parte, né, desse novo normal. Então, eu convido você a pegar seu material para acompanhar essa aula comigo, registrando, né, suas dúvidas, para que a gente possa, na nossa aula síncrona, discutir, né, e explorar bem o tema que vai ser apresentado aqui nesse momento. Então, eu convido para que você pegue seu material. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela, certo? Para que a gente dê início à nossa aula, ok? O tema de hoje, pessoal, é Revolução Russa, né? É um tema muito interessante, um tema de grande relevância. Por quê? Porque a partir dessa revolução, o mundo vai mudar sua configuração, né? A história da Europa, e não só da Europa, mas isso também vai ser percebido, sobretudo na América, né? O impacto, né, das mudanças que vão acontecer. Portanto, eu considero esse tema como um tema relevante para o estudo e que também como um tema divisor de águas, né? Porque você pode falar da Europa antes e depois da Revolução Russa, né? Então, é um episódio importante. A semana passada a gente trabalhou a Primeira Guerra Mundial e ficou bem claro que em 1917 a Rússia, de uma forma rápida, emergencial, precisou assinar um acordo com a Alemanha e sair da guerra para resolver um problema doméstico, um problema interno, uma guerra civil, né? E essa guerra civil ela deu origem a uma série de mudanças na Europa e no mundo. Então, o tema de hoje vai para a segunda série do ensino médio, capítulo 12, e para a terceira série, lá História 1, aula 38. Bom, as habilidades que nós vamos estar trabalhando aqui, organização, né, social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado, né, já que trata de um embate político, né, vários grupos, vários sujeitos demarcando seus espaços, né, dentro da política, dentro da economia e sociedade. Bom, eu começo o nosso tema com essa imagem. A imagem de uma revolução que é considerada a primeira revolução vitoriosa, inspirada no socialismo. E que leitura eu faço, né, desse quadro? Esse cartaz, na verdade, é uma crítica produzido pelos bolcheviques, né, que era o grupo, a maioria, né, que formava essa base, e, na verdade, eles estão aqui criticando o abuso dos sacerdotes, a igreja, né, o Estado, né, os ricos no geral,
como carrasco, né? Como carrasco da população pobre, miserável da Rússia nesse período. A exploração. Então, aí a gente já começa a perceber que já está bem claro qual a causa dessa revolução. Uma exploração, né, das condições de vida, das condições miseráveis que esse povo, que a classe pobre, classe trabalhadora vivia nesse momento na Rússia. Bom, aqui eu trago a imagem do homem, né, que representa uma dinastia importante da Rússia nesse período, né, que foi o imperador, o czar Nicolau II, da dinastia Romanov, né? Então, assim, nesse período a Rússia ela era uma monarquia absolutista e autocrática. Autocracia significa dizer que é um governo fechado, centralizador, né, que não permite debates políticos, participação popular da classe trabalhadora, enfim, um regime fechado. E se você quiser se aprofundar nesse tema, a Netflix lançou, o ano passado, uma série muito interessante, eu achei ótimo assistir, que foi O Último Czar, né? Então, assim, uma história muito, muito interessante e bem próxima daquilo que realmente aconteceu, sem desvirtuar né, a realidade da história, do fato, né? Sem nenhum, como é que diz, sem diluir a verdade dos fatos. Bom, vamos falar um pouco dos antecedentes, né? Como é que eu posso caracterizar a Rússia antes da Revolução? Que Rússia era essa? Nós sabemos que a Rússia era um país muito, muito, mas muito, muito grande, né? Extenso. A monarquia, né? Essa dinastia que governou a Rússia por longos séculos, tinha uma visão imperialista, tanto é que a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, então uma visão de ampliar territórios, mas, em contrapartida, a Rússia não tinha a performance econômica, tecnológica, que os países, os demais países da Europa, na linha de frente da guerra, tinham, né? Então, era um governo absolutista, né? O seu último chefe político foi o czar Nicolau II. O Império Russo era constituído por um conjunto de etnias e culturas, ou seja, uma diversidade cultural muito grande. 80% da população, né, que viveu nesse período estava centrado no campo e estava, como é que eu diria assim, aleijado do progresso, da tecnologia, porque a base da mão de obra ainda era uma mão de obra semifeudal, né? A Rússia era um país semifeudal. 80% da população estava centrado no campo, a base da mão de obra era o campo, então 20% na cidade, o que significa dizer que a cidade era pouca desenvolvida, né? Havia assim uma concentração de pessoas muito grande no campo. As terras eram concentradas, né, por médios proprietários, os chamados kulaks, que dominavam a produção agrícola. Havia ausência de liberdades individuais, nós estamos falando de uma monarquia autocrática, de uma autocracia, né, totalmente fechada. A concentração fundiária estava na mão dos boardes, né, que eram nobres proprietários, grandes latifundiários. Nesse período era também marcante a presença da influência da Igreja Ortodoxa, né?
que monopolizava o ensino e possuía todos os privilégios. E aí a gente tem uma figura hilária lá, que é o Rasputin, né? Um homem que influenciou muito a vida pessoal, as decisões, porque ele estava dentro do ambiente familiar de Nicolau II. Temos também aí a presença de camponeses, mujiques, né, que eram bastante explorados por esse país quase feudal, onde as terras estavam concentradas nas mãos de uma minoria. E, por um outro lado, a industrialização ela surge de forma tardiamente na Rússia, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, foi comandada pelo capital europeu ocidental, sobretudo pelo capital alemão, belga e francês, que investiram, né, em suas empresas nesses espaços aí. Então, você percebe que esse investimento industrial não era de capital interno, era capital estrangeiro, a presença de outros países investindo na Rússia. Então, em linhas gerais, a Rússia era um país pobre, né? Mas tinha um espírito de império, né? Como, de fato, pela sua extensão territorial, era um império. Então, uma outra coisa, movimentos oposicionistas, desde fins do século XIX. Dentro desse contexto, né, de precariedade política, né, política porque era controlado por uma monarquia autocrática absolutista, econômica porque havia uma concentração de terra nas mãos de poucos e 80% da população presa a uma terra que não pertencia a eles. Uma industrialização tardia, né? Sociedade, miséria. Então, assim, nesses aspectos, vai surgindo uma série de conflitos, de oposições, né? Então, nesse primeiro momento, essas oposições, elas eram todas clandestinas, né? Elas apareciam silenciosamente, timidamente na sociedade, em vários espaços sociais. Então, nós temos os primeiros, os nihilistas, que eram uma espécie de anarquistas, né? Que, na verdade, a forma de dizer que estavam insatisfeitos com o governo era promover práticas de atentados, né? Principalmente as instituições públicas, a figuras públicas, a figuras ligadas ao governo. Tínhamos também outros grupos, os populistas narodniks, que eram um grupo de tendência socialista com base na comunidade rural camponesa, ou seja, era um movimento mais no campo, atuava mais no campo. Nesse período, essas insatisfações, essa formação de grupos, aí surge uma ideia de um grande partido. O Partido dos Insatisfeitos, né? Na verdade, o Partido dos Insatisfeitos, que eles chamavam de Partido Socialista Revolucionário. Foi fundado em 1901. E era composto por camponeses e intelectuais. Observe só que os intelectuais aproveitavam esse momento para travar um debate, né, que desenvolvesse a consciência crítica do trabalhador, de modo que eles pudessem perceber o quanto eles estavam sendo explorados. E aí a gente pode citar, aí, por exemplo, a influência do marxismo, né? Karl Marx, dentro desse contexto aí, dessa ideologia, né, de exploração da mão de obra, né? Então, esse movimento ele começa a ficar efervescente, né? E aí, desse partido revolucionário, a gente tem aí já um partido pré-definido, né? O Partido Operário Social Democrata Russo, né? Isso ele já tinha sinais visíveis desde 1898, formado também por intelectuais. Então, assim, a gente percebe um grupo de pessoas insatisfeitas. O que é interessante dizer? Interessante dizer que
apesar dessa exploração toda que o povo russo sofria, eles não foram pacíficos. Eles se movimentaram e os intelectuais aproveitaram esse momento para injetar, né, essas ideologias. Então, nós temos aqui, em 1903, esse partido, o Partidão, né, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Em 1903, ele é dividido em dois grandes partidos. Observe. No primeiro momento, eles têm um inimigo em comum, o czar, né? A base do governo, a igreja, que explorava muito, os grandes latifundiários, que exploravam os camponeses, as poucas fábricas que existiam também, péssimas condições de trabalho e remuneração. No primeiro momento, eles tinham um partidão. Depois começam a surgir as divergências, né, de interesses. Observe que nós temos aqui dois grupos totalmente divergentes. Nós temos os mencheviques, que era formado por uma minoria, e eles eram de tendência revolucionária liberal, ou seja, defendiam a revolução liberal, burguesa, aos moldes da Revolução Francesa. Quem era o líder desse movimento? Esse cabra aqui, Martov. Ele levantava a bandeira da burguesia, né? Já do outro lado, nós temos aqui Lenin, que formava a base dos bolcheviques, que era a maioria formado por trabalhadores urbanos e rurais e alguns intelectuais, como no caso Lenin. Eles eram influenciados, né, pelo pensamento marxista e claro, leninista. Eles pregavam a revolução socialista com a participação de operários e camponeses, liderada por 100% de revolucionários e absolutamente disciplinado. Quem era o líder? Lenin. Então, nós temos aqui essa figura importante, né? E é interessante, pessoal, a gente destacar aqui que havia um enfrentamento muito grande entre esses dois partidos. E a gente tem um outro terceiro partido, que nasce em 1905, que é o Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia. Segundo a história, esse partido era politicamente fraco, ou seja, ele não tinha o mesmo poder de força que tinha os mencheviques e os bolcheviques. Bom, a Revolução de 1905, o ensaio geral. A história registra que esse momento foi um momento de tipo de teste, por isso que usa o termo ensaio geral, né? É como se eles fossem fazer uma testagem para ver, aplicar algumas regras, algumas posturas, para ver qual seria a reação do governo, para depois, então, eles tomarem um direcionamento maior. Nesse primeiro momento, quando a Rússia percebe que a situação não está boa, né, ela começa, então, a fazer negociações com a Alemanha, né, melhor dizendo, com o Japão. Depois a gente fala dessa questão da Alemanha, com o Japão. E aí ela se retira da guerra e, para isso, ela tem que pagar uma indenização. E a indenização, na verdade, era a entrega da Manchúria, a posse da Coreia e da Manchúria, né, ao Japão. Então, ela já tem um probleminha aí, né? A crise de abastecimento, inflação, greves. Ou seja, além da Rússia ter perdido muito nessa guerra com o Japão, porque o Japão era bem mais forte, bem mais potente do que a Rússia, e esse embate, essa guerra entre a Rússia e o Japão gerou um prejuízo econômico muito grande para a Rússia. E aí, o que a população, na verdade, está chamando a atenção do governo é que ele
saia, deixe de estar se envolvendo em guerras, porque a população está sofrendo, não tem condição econômica, política e militar para participar de um enfrentamento nessa dimensão. Então, a guerra da Rússia com o Japão só foi perdas, né? E tudo isso vai gerar uma crise de abastecimento, inflação, greves, né? Até que, em certo momento, lá por volta de janeiro de 1905, acontece um episódio, uma tentativa dos insatisfeitos de se dirigirem até ao Palácio do Inverno para tentar um diálogo com o czar. E, nesse momento, a ordem dada pelo governo era de exterminar. Na verdade, não tinha diálogo, era para afastar esse grupo de pessoas da frente do palácio, e, para isso, poderia levantar um poder de fogo. Foi o que aconteceu. Aconteceu o massacre de populares pela polícia czarista, né, chamada Okhrana. E, a partir desse momento, os ânimos dos opositores começaram a se inflamar. E aí eles tiveram a ideia, né? Na verdade, ficou claro que o governo ele não queria diálogo, e aí eles começaram, então, a usar as ferramentas que eles tinham em mãos, que foi as chamadas insurreições em vários pontos do país. Camponeses, outras nacionalidades militares atacam um ponto estratégico, né, da cidade, que foi o encouraçado de Potequim, que era a região onde estavam concentrados os operários, né, os poucos operários na Rússia nesse período. Bom, aí a gente tem um regime político autocrático, aos moldes do antigo regime europeu. Nós vamos ter aí uma burguesia incipiente, frágil, composta de comerciantes, funcionários do Estado, industriais, que estavam exprimida entre a aristocracia de terras e as classes populares urbanas e rurais. Como nós vimos, nós tínhamos lá os mencheviques, a burguesia, os bolcheviques, né? E entre esse grupo aí a gente tinha um terceiro grupo, né? Que era uma aristocracia. Só que os bolcheviques eles ganham muito espaço dentro desses debates. Claro que os mencheviques também assumem o seu lugar em um certo momento, mas depois se acaba que perdendo para os bolcheviques. Bom, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês, né, desse embate da guerra russo-japonesa, que gerou um prejuízo econômico muito grande para a Rússia e que, claro, acelerou também o processo de guerra civil, que acontece de 1904 a 1905, decorrente das ambições imperialistas, tanto russa quanto japonesa, sobre a Coreia e a Manchúria, que terminou com uma vitória arrasadora dos japoneses. Como eu disse lá adiante, a Rússia perde a região da Manchúria e da Coreia para o Japão, ainda sai como um crédito de inflação, desemprego, fome, miséria e uma insatisfação muito grande da população. Resultados. Esse ensaio geral de 1905, né, que acontece em janeiro, vai ser uma tragédia, uma decepção muito grande, porque, a priori, esse grupo representado pela igreja, jovens, crianças, trabalhadores, vão para buscar uma orientação do governo. Porque se tem uma coisa interessante na história da Rússia, é como os súditos amavam o seu chefe, o czar. O czar, apesar de tudo que eles viviam, de todo sofrimento, eles admiravam, eles tinham reverência ao czar. E o czar os decepcionaram. Né? Eles, na verdade, eles se decepcionaram com o czar. Né?
E aí, o que a gente percebe? A manifestação, a priori, pacífica de cerca de 200 mil trabalhadores em frente ao Palácio Nicolau II, em Petrogrado, né? Os manifestantes foram pedir ao czar a redução da jornada de trabalho para 8 horas e, claro, melhorar o seu salário, né? Um salário mínimo. O que aconteceu? A guarda do palácio dissolveu a manifestação a tiros, matando mais de 1.000 pessoas. As lideranças do movimento foram os membros dos sovietes. Soviete significa dizer um conselho de operário, de trabalhadores. E a partir desse momento, então, ficou claro que não havia a possibilidade de dialogar com o governo. Item 1, né? O resultado, item 1 do Domingo Sangrento. Aí o item 2, o Manifesto de Outubro. A resposta do czar. O czar prometeu reformas com o fim do poder absoluto, a realização de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, a chamada Duma. Ótimo, mas não foi cumprido 100%. Terceiro ponto, o encouraçado de Potemkin, ou seja, acontece levantes que começou no navio de guerra de Potemkin, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados. Quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar e por ela lutaremos. Quem está falando isso é Lenin. Olha que coisa interessante. Quando a terra pertencer aos camponeses, as fábricas aos operários, o poder aos sovietes, que era esse conselho, aí teremos certeza de possuir alguma coisa pelo qual lutar. E é por essas coisas que nós vamos lutar. Então, aí está bem claro, né, qual é o foco da luta, qual é o foco da guerra civil russa. Eles querem o controle das fábricas, eles querem o controle das terras, do campo, eles querem o controle político. Aí Trotsky tem uma frase também interessante. Os homens não têm muito respeito pelos outros porque têm pouco até por si próprio. Ou seja, não se percebe esse senso de responsabilidade, de unidade, de solidariedade entre os grupos sociais. Aí é como a gente já estuda na filosofia marxista, né? Que dentro da sociedade existe esse embate político, sim. Classe dominante e classe dominada. E os interesses são divergentes, né? E é baseado nesse fundamento ideológico que acontece a Revolução Russa. Então, aqui algumas imagens do Domingo Sangrento, como vocês estão vendo aqui, ó. Os populares estão se aproximando, né? E aqui nós temos um paredão de militares atirando, né? E o resultado é isso aqui, ó. Então, foi um estrago muito grande. E isso aqui eu vou chamar de estopim para a Revolução Russa. Porque fatores, causas, não faltou para que houvesse esse conflito. Mas aqui era algo que eles precisavam. Eu costumo comparar o Domingo Sangrento com a morte do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Foi a gota d'água o assassinato dele, né? Lá na cidade de Sarajevo, pela mão de um terrorista do chamado Grupo Mão Negra, né? Então, assim, ali foi um estopim para a guerra. Aqui, o Domingo Sangrento também eu considero como sendo um estopim para a Revolução Russa. Bom, a Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Se a Rússia já está vivendo, né, uma instabilidade política, econômica e social muito grande,
teve um prejuízo muito grande em 1904 e 1905 na guerra que travou contra o Japão, perdendo territórios e perdendo humanos, perdendo dinheiro, né, investimento. Então, assim, mas ainda assim ela continua fazendo parte dos grandes eventos mundiais. Dessa vez, participando da Primeira Guerra Mundial. Ela era a madrinha daquele grupo de povos lá, da área onde ocorreu o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Ou seja, ela era a madrinha daquele povo todo ali. Então, ela defendia a independência, a construção da Grande Sérvia. Bom, mas ela entra na guerra. Ela entra na guerra, mas olha só o quadro patético que foi. Derrotas constantes. Por quê, professora? Primeiro, tinha muitos soldados. Ah, sim, tinha muitos soldados. Maravilha. Mas mal aparelhados e mal treinados e esfomeados. Pegavam, faziam um recrutamento de pessoas do campo que não tinham nenhuma habilidade militar para morrer no fronte. Então, muitos, mas sem qualidade. Táticas de guerras antigas, né? Nós discutimos, quero que vocês se lembram muito bem, que a gente falou muito da propaganda de guerra. Eu reservei uma aula específica para mostrar para vocês como é que o Estado, naquele momento, os países, eles investiram na ideia do conhecimento e da tecnologia para divulgar e buscar adesão para o apoio da guerra, né? Então, mas a Rússia usava táticas antigas. O comando russo era ineficiente e mal aparelhado, ou seja, um exército mal aparelhado, não tinha armas, não tinha habilidades também para manuseio dessas armas. Então, tudo isso gerou uma insatisfação muito grande da população com relação ao governo de insistir com a Rússia na guerra. Bom, o abastecimento era precário. Como vocês viram, 80% da população vivia no campo, o campo era controlado pelos boiardes, pelos grandes proprietários, médios proprietários. 20% da população estava na cidade, trabalhando em fábricas que eram fábricas estrangeiras, né? Financiadas por capital estrangeiro. Enfim, povo pobre, né? Não tinha poder de compra, porque não tinha salários dignos. Então, aí, o czar perde o controle sobre o país. Como, segundo os críticos, por incompetência, pela burocracia dispendiosa e inoperante que ele aplicava. Então, assim, ele tinha uma parceria, um grupo de parceiro mal aparelhado. Quando sentava para fazer os debates e tomar as decisões e fazer os planos de intervenção, não dava certo. E sofria uma influência da esposa, que vivia sob uma outra influência de um líder religioso ortodoxo, que era o Rasputin. E, enfim, que a história desse homem é uma história bem emblemática. Tudo isso enfraquecia o governo do czar. Esse misticismo, que foi a causa maior do descrédito do czar sobre o povo, o chamado Rasputin. Esse homem se infiltrou dentro do palácio e o czar ele tinha o sonho de ter um filho homem, ele tinha 3 filhas, mas ele precisava de um herdeiro. E quando essa criança nasce, ele nasce com uma doença grave. E ele se infiltrou dentro do palácio como uma espécie de médico, um guru, um orientador espiritual para curar essa criança. E com isso, a mãe, a esposa do czar, acaba ficando muito próximo dele. Então, havia muitos rumores de que ela traía o marido, e o marido era apaixonado por ela. Enfim, aquele romance muito grande e a cegueira que ele não conseguia ver, e aí ele ficava perturbado, se influenciado pelo o que estava acontecendo dentro da sua casa, influenciado e para tomar decisões do que está acontecendo no Estado. Enfim, ele começou a sofrer, eu vou usar o termo bullying, gente, ele começou a sofrer bullying. Como professora, começaram a panfletar. Hoje, a gente ia chamar isso de fake news, né?
Se fosse naquela época, se a gente já tivesse esse entendimento, seria fake news. Mas eu também não sei até que ponto aquilo era fake news. Só sei que era um constrangimento muito grande. Não tinha um celular para tirar foto, para toda hora fazer flash, fazer selfie, mas tinha pessoas muito habilidosas nos desenhos que rabiscavam e mandavam para os jornais para ser publicado de cenas patéticas que esse Rasputin se envolvia com mulheres, com jovens, com viúvas, inclusive com a esposa do chefe de Estado. Então, assim, ele passou a ser muito mal visto, muito criticado, até tipo, o chifrudo, o besta, não sei, uma série de coisas. Vou usar o termo fake news, certo? Tudo isso vai impactar negativamente na mente desse homem. E isso vai gerar uma crise econômica, certo? E mais de 5 milhões de mortes na guerra, provocada por fome, doenças, a própria morte nos frontes, enfim, a Rússia começa a enfraquecer. E, diante de tudo isso, que é suficiente, né? Pelo amor de Deus, é suficiente. O que acontece? O czar é deposto em fevereiro de 1917. Pessoal, quando é que a Rússia sai da guerra? 1917. Olha que o czar, ele está vivendo o estadista que está participando de uma guerra mundial, uma guerra de grandes impactos, uma guerra também que mudou o mundo. Ele tem que sair para resolver um problema interno, um conflito, uma crise política, econômica, social e familiar também, viu? E familiar. Porque quando a notícia que essa criança tem uma doença que sangrava, né, no umbigo, e aí não tinha cura, e aí começam a dizer que aí vêm os opositores que têm olho no trono e dizia que ele não teria um herdeiro, enfim, era uma confusão dentro do império. Bom, a partir desse momento, a Revolução de Fevereiro de 1917, Revolução Branca, a revolução que a pressão que o czar sofre para renunciar ao cargo, esse primeiro momento nós vamos chamar de governo de colisão. Essa colisão significa dizer embate, né? Nós temos dois grupos fortes, porque o cadete era pouco expressivo. Mencheviques, bolcheviques. Quem assume o poder agora com a saída do czar? Bolcheviques ou mencheviques? Calma, ainda não é os bolcheviques. Quem assume o poder agora são os mencheviques. É a burguesia que vai se instalar no Palácio de Inverno. Então, a instalação de um novo governo chefiado pelo príncipe Lovin, constituído por elementos da Duma, que era formado por aristocratas e burgueses. Ainda não é a classe trabalhadora que está no poder, certo? Uma exceção era o ministro da Justiça, um ex-socialista revolucionário chamado Alexandre Kerensky. Então, Kerensky é uma figura importante, né? E Lenin também, para essa primeira fase do governo, chamado governo de colisão. Nesse momento, foi feito concessões de anistias aos presos políticos. Lenin e Trotsky, durante o governo do czar, eles tinham sido exilados. O que é um exílio, professora? Pega a sua malinha e sai e não olha para trás. Vai embora deste país. Então, eles tiveram que se ausentar, eles tiveram que ficar em outros espaços, né? E sair da cena. O governo de colisão, quando entra, dá a eles a concessão da anistia, ou seja, o direito de retorno para a Rússia. Então, Lenin e Trotsky voltam para a Rússia, né? E, a partir desse momento, eles não apoiam os mencheviques, não. Eles passam a fazer encontros, né, na tentativa de reorganizar os bolcheviques que estavam todos espalhados com a saída deles. Então, é juntar esse povo para resgatar, retomar os debates políticos,
para, na primeira oportunidade, tomar o poder da burguesia. Bom, ainda no governo de colisão, nós temos aqui a permanência da Rússia na guerra mundial, ou seja, apesar da população insistir ao governo, então, atual, a burguesia, né, que estava no poder, que eles vão chamar de Revolução Branca, de pedir para que retirasse a Rússia da guerra. Nesse primeiro momento, eles permaneceram com a Rússia na guerra, né? E essa medida, ela torna-se uma medida impopular, porque um dos problemas, na verdade, provocado, o grau de insatisfação do povo russo, era que a Rússia não tinha condição de estar na guerra. Eram muitas perdas humanas, perdas econômicas, né? Então, o que poderia ser investido internamente estava sendo gasto em campo de batalha de forma errada. Por um outro lado, esse grupo garantiu liberdades individuais, né? Claro, nós não estamos mais falando de um governo autocrático, de uma monarquia, né? Estamos falando aqui agora de um governo mais flexível, portanto, liberdades individuais, redução da jornada de trabalho. Eles pediam para 8, eles conseguiram reduzir para 10 horas. E uma outra coisa que era bastante criticado, que era a falta de liberdade de imprensa, e que esse governo vai abrir, né, esse precedente para garantia da liberdade de imprensa. Então, os jornais começam a sair da clandestinidade. Bom, para contrapor a Revolução Branca, nós vamos agora para a Revolução Vermelha. E de quem eu estou falando, professora, quando eu me refiro à Revolução Vermelha? Estou me falando agora dos bolcheviques no poder. Então, os bolcheviques tomam o poder dos mencheviques e agora o primeiro grupo ficou conhecido como Revolução Branca. Esse segundo grupo agora é Revolução Vermelha. Por quê? Porque eles eram muito, como é que eu diria, extremistas, né? Muito radicais, né? no sentido de defesa dos seus objetivos, das suas metas. Então, quando Lenin assume o poder, aplica a chamada Revolução Vermelha e assume o poder na Rússia, ele publica a chamada Teses de Abril, uma espécie de programa do partido sintetizado em 2 ideias. Olha só, o problema do povo era poder. O poder estava nas mãos de grupos errados. Então, todo o poder aos sovietes, que eram trabalhadores, e paz, tira a Rússia da guerra, terra, faça a reforma agrária, pão, mata a fome do povo. Então, retiraram da Rússia, a Rússia da Primeira Guerra, através de um chamado Tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado com a Alemanha. Iniciou aí uma insurreição popular para depor Kerensky. Quem é Kerensky, gente? Kerensky representava o exército, o exército branco, na verdade, né? Que era a Revolução Branca, que representava o interesse da burguesia. Então, a classe trabalhadora está aqui agora na linha de frente para tomar o poder, né? E começa a apresentar o seu programa, né, de inovação para a Rússia nesse período. Aí o que Trotsky fez? Organizou a Guarda Vermelha, tropas formadas por operários, soldados e marinheiros para combater os inimigos que eram, nesse momento, os mencheviques, apoiados por europeus. Então, no primeiro momento, olha só, no primeiro momento eu tenho aqui uma liderança do Exército Branco, Kerensky. No segundo momento, né, como oposição, eu tenho um outro líder, Trotsky, que é a chamada Guarda Vermelha, e que forma esse exército a partir dos operários, marinheiros, com o objetivo de combater os mencheviques, que eram os burgueses, e que eram apoiados por quem? Por países europeus, que temia
essa revolução popular, essa revolução socialista. Então, os países de políticas imperialistas, monarquistas, que defendia a presença de um Estado forte, começa a olhar a Rússia com maus olhos e começa a apoiar os mencheviques para enfraquecer os bolcheviques. Mas no dia 25 de outubro, os bolcheviques passaram a controlar Petrogrado. Esse é um lugar especial, pessoal, porque aqui era a cidade onde ficavam os grandes centros econômicos, as empresas, as indústrias, onde tinha o maior número de operários, que na verdade eram os operários que faziam parte da Guarda Vermelha. Além de outras cidades, né, Kerensky fugiu. Quem é Kerensky? Representava o exército branco, ou seja, representava a burguesia. A pressão foi muito grande de Trotsky e os seus parceiros que Kerensky fugiu. O Congresso dos Soviéticos reunidos elegeu um novo governo integrado por bolcheviques e chefiados agora por quem? Por Lenin. Então, Lenin agora é o novo governo, forma um novo governo da Rússia. Então, agora ele vai implantar o socialismo na Rússia. Poder, terra, né? E emprego para o povo. Essa era o lema dele. Quais foram as medidas tomadas pelo novo governo? Primeiro, pedido de paz imediata, ou seja, retira a Rússia da guerra. Confisco da propriedade privada. Toda a terra dos indivíduos agora passa a fazer parte do Estado. Então, nós vamos assistir aqui, o que nós conhecemos no socialismo como estatização da economia. Significa dizer que tudo agora pertence ao Estado, não tem mais nenhuma propriedade que é privada. Tudo pertence ao Estado e o Estado administra em nome do povo. Então, nós vamos ter aqui, a partir desse momento, o que nós chamamos de Guerra Civil, de 1918 a 1920. Forças políticas ligadas à monarquia russa buscaram uma contra-revolução, ou seja, quem é que vai apoiar a antiga monarquia russa? Outras monarquias de outros países da Europa apoiam eles para enfraquecer esses revolucionários. Então, a gente vai chamar de contra-revolução para atacar uma revolução. Então, eles vão encontrar auxílio econômico da Inglaterra, França e Japão. Aí, mesmo com essa força externa, essa influência e essa parceria de ajuda para os mencheviques, externamente, o Exército Vermelho acabou que saindo na frente, ou seja, eles não venceram, né, o Exército Vermelho, mesmo sendo ajudado por países, né, europeus. Então, primeiro nós temos aqui a etapa da implantação do socialismo na Rússia. Primeiro ponto, comunismo de guerra. De 1917 a 1921, nós vamos assistir aí a estatização, ou seja, toda a propriedade privada agora passa a pertencer ao Estado, e o endurecimento do regime, né? Seria aí a canalização dos recursos, tanto dos agrários quanto industriais, para o sustento da guerra. Houve um confisco da produção agrícola, sobretudo de cereais, para alimentar o Exército Vermelho, ou seja, eles precisavam de recursos, né? Afinal, eles estão vivendo uma guerra e governando a Rússia ao mesmo tempo. Segundo ponto, criou-se a NEP. O que foi a NEP? Nova Política Econômica, que vai ter uma vigência de 1921 a 1928. É uma espécie de política econômica mista. Eles não conseguiram fazer uma política essencialmente socialista. Em alguns momentos, eles tiveram que dialogar com alguns formatos capitalistas. Então, nós temos aqui a liberdade do comércio interno, a criação de empresas privadas e o Estado, comércio externo, sistema bancário, indústria de base. Tudo isso controlado pelo Estado. E no terceiro ponto, na terceira etapa, nós temos o chamado planos quinquenais, de 1928 a 1945, que foi a planificação econômica. Neles eram estabelecidas as metas da economia,
né, prioridades para a produção industrial e agrícola do país russo em um prazo de 5 anos, ou seja, a cada 5 anos eles alteraram esse plano. Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento das metas. Imagine vocês o quanto eles eram radicais, né? Então, teriam que monitorar e fiscalizar essa meta, né, com muito rigor. Bom, após a morte de Lenin, essa figura pública importante, né, que implantou o sistema socialista na Rússia, aí nós vamos ter um embate de 2 nomes importantes também, que é Stalin e Trotsky, né? Então, Stalin defendia o socialismo dentro da Rússia. Eles eram todos socialistas, na verdade. A diferença é o foco, né? O formato de se fazer essa revolução, de dar continuidade a essa revolução. Stalin defendia o socialismo interno. Já Trotsky, ele era mais radical. Ele queria que a revolução ela fosse permanente a ponto de vazar e ocupar outros países. Então, Stalin saiu vitorioso, aprovando sua tese no século XIV, no Congresso do Partido Comunista, em 1925. Então, esse 4º Congresso do Partido Comunista, que acontece em 1925, foi o período, né, o espaço que ele teve de aprovar a sua vitória, de ganhar e de passar a ser o governo da Rússia a partir da morte de Lenin. Bom, aí nós vamos, a partir desse momento, de 1924 a 1953, nós vamos assistir à implantação da ditadura stalinista, né? Que Stalin ele vai dominar o país com mão de ferro, depois que Lenin morre. E ele passa a perseguir, né, todos os opositores. Por exemplo, um maior opositor de Stalin seria o seu rival, o Trotsky, né? Que é aqui tem uma imagem muito interessante, né? Se vocês percebem aqui, ó, Trotsky fugindo, né, da Rússia, e aqui embaixo nós temos aqui só cadáveres, cabeças. Por quê? Porque ele governa com mão de ferro e uma das táticas dele era o expurgo, prisões e torturas. 3 coisas terríveis que foram adotadas na ditadura stalinista. Bom, por meio dos planos quinquenais, o país passou por grandes transformações econômicas, desenvolveu a indústria pesada, então assim, é um governo ditatorial, porém investiu muito na economia, né? Desenvolveu o processo de coletivização dos campos, educação pública, escolas, universidades, então deu uma guinada, né, no crescimento do país. A ditadura perseguiu brutalmente todas as oposições, como eu mostrei, expurgos, torturas e morte. Estima-se que 1,5 milhões de mortos em execuções e 1,7 milhões de deportações, né, aconteceram nesse período. A continuidade da política dos gulags, né, que foram campos e prisões, né, todo o processo, qualquer atitude de rebeldia, de rebelião contra o Estado era motivo de punição. Bom, foi também implantado nesse período o chamado realismo russo, né, que tem o objetivo de controle das artes, né? Então, o realismo socialista foi o estilo artístico oficial da União Soviética entre as décadas de 1930 e 1960, aproximadamente. Foi, na prática, uma política de Estado para a estética em todos os campos de aplicação da forma, né? Desde a literatura até os designs de produto, incluindo todas as manifestações artísticas e culturais soviéticas, como pintura, arquitetura, design, escultura, música, cinema, teatro, enfim. Isso a gente vai chamar de personificação do chefe, do líder, né? Um líder carismático, um líder que precisa ser visto,
um líder que precisa ser aplaudido, que precisa se fazer um registro e que se precisa divulgar. Nós temos umas características bem parecidas dessa no governo de Getúlio Vargas, né? Quando ele aparecia com aquela figura, aquelas imagens assim bem emblemáticas, que era com a intenção de carisma, né? De atrair a atenção do povo. Então, o realismo socialista está diretamente associado ao comunismo ortodoxo e aos regimes de orientação ou inspiração stalinista. Bom, aí aqui eu tenho, por exemplo, o controle das artes, que é o realismo, funções didáticas, você está vendo aqui um posto exaltando a escola, né, a leitura, incentivo à submissão, ao nacionalismo, mensagens e linguagens populares de fácil assimilação. Então, nós temos aqui o trabalho, né? Isso aqui é bem característico do Brasil de Getúlio, Brasil getulista. Temos também aqui outro posto que invoca muito o desenvolvimento econômico, a gente tinha também isso no Brasil, com Getúlio Vargas, né? O trabalhismo, né? O petróleo é nosso, enfim, uma visão nacionalista de você amar sua pátria, né? De ter orgulho de ser um russo ou um brasileiro. Bom, e aqui eu tenho um mapa, né, que demonstra a expansão e o crescimento, né, da Rússia nesse período. E, para fechar, né, o nosso encontro de hoje, eu quero desejar a vocês um bom entendimento da aula. Vocês vão poder estar fazendo releitura, assistindo e registrando tudo que for interessante para a gente poder estar discutindo na aula síncrona, ok? Então, um grande beijo, um grande abraço, até a próxima aula.